Aqui quem fala é Benedito Campos, CEO da Doctor 247. Eu gostaria de dizer que, tendo por fundamento que o Brasil já entrou na fase de explosão da pandemia da Covid-19 e que estamos à frente de uma das maiores ameaças já vivenciadas pelos sistemas de saúde do mundo, o Conselho Federal de Medicina oficiou no seu artigo número 1756/2020 a instauração momentânea da telemedicina nos seguintes moldes: a teleorientação, para que profissionais da medicina realizem à distância a orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento, o telemonitoramento, que é o ato realizado sob orientação e supervisão médica para o monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde e ou doença, e a teleinterconsulta, exclusivamente para troca de informações e opiniões entre médicos para auxílio diagnóstico ou terapêutico. Vale lembrar que tanto a teleorientação, telemonitoramento e teleinterconsulta, eles necessitam de segurança, no sentido de que as informações do paciente, do seu prontuário eletrônico e as informações de consulta, que são confidenciais, sejam protegidas e mantenham sigilo. Lembrando que o sigilo e proteção dessas informações, ele não é um preceito único do Conselho Federal de Medicina, mas é um preceito básico da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está próximo de entrar em vigor aqui no nosso país. E é sempre bom lembrar que o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados é um dos pontos fortes do nosso sistema. É justamente no quesito segurança que a Doctor 247 se destaca em relação às demais. Por exemplo, nós usamos o reconhecimento facial, tanto do médico quanto do paciente, antes de conectar um ao outro. Nós usamos a assinatura digital para assinar as receitas, os atestados médicos, os pedidos de exame. E nós também, uma vez que a consulta seja gravada, criptografada e colocada na nuvem, nós colocamos o hash dessa consulta, que não pode ser identificado uma vez criptografada, na blockchain. Isso garante nível de segurança bancário, que é basicamente a expertise que o nosso time de desenvolvedores tem, na medida em que já fazemos isso em outras situações há mais de 18 anos, para bancos, organismos internacionais e outros órgãos. Assim, para explicar como o sistema Doctor 247 Telemedicina funciona, vamos para os seguintes passos. A primeira coisa é um cadastro do médico no sistema Doctor 247. O médico entra na landing page da Doctor 247, preenche um cadastro bem completo, contendo nome, RG, CPF, CRM, endereço da clínica, telefone celular, onde será baixado o app médico para telemedicina, o Doctor 247 Pro, e preenche também seu e-mail, para onde será enviado um código de acesso inicial. O médico baixa na web o aplicativo Doctor 247 Pro em seu telefone celular e abre o e-mail para receber o código de acesso inicial, possibilitará a ativação do app. Assim, ao instalar o aplicativo, o médico será solicitado que use o código de acesso recebido em seu e-mail para ativar inicialmente o funcionamento do Doctor 247 Pro. E ele continuará seu cadastro com uma selfie de seu próprio rosto, e essa selfie será utilizada para o reconhecimento facial no celular, só naquele celular onde for baixado o aplicativo Doctor 247 Pro. E esse reconhecimento facial se tornará, junto com uma senha que seria cadastrada na hora, a sua única forma de acesso ao sistema de telemedicina Doctor 247. Assim, o médico cadastrado estará pronto para trabalhar com telemedicina. Ou seja, o médico entra no seu telefone celular, no momento que ele entra, ele vira a câmera do telefone para o seu próprio rosto. Uma vez reconhecido o seu rosto, será ele solicitado o PIN number, que é a senha. Ele digitou a senha, ele está reconhecido e está apto, pronto para se conectar com os eventuais pacientes que queiram consultar com ele. Já no caso do paciente, qualquer pessoa poderá baixar da web o app Doctor 247 para seu celular, de forma gratuita, e essa pessoa deverá também cadastrar seus dados e uma selfie. Essa selfie será usada para reconhecimento facial e para conectar ao médico desejado, além de comprovar sua entrada no sistema Doctor 247 de telemedicina. Também essa pessoa deverá autorizar os termos de uso do app,
assim como autorizar a forma de consulta por telemedicina no padrão Dr. 247, que está de acordo com a resolução do CFM. Obviamente, além do pagamento, os dados bancários, no caso de consulta particular, e dados do convênio, no caso do convênio. Para procurar por médicos próximos de sua região, o paciente, ao abrir o app, terá seu aparelho de celular geolocalizado e verá quais os médicos disponíveis em sua região, podendo escolher a especialidade e o preço, no caso da consulta particular. Sendo a consulta particular, ele deverá disponibilizar seus dados bancários do cartão, aceitando o pagamento do valor da consulta. Esse pagamento só será efetivado no momento da conexão da consulta, ou seja, na entrada da sala virtual, que é um conceito que falaremos mais à frente. Vale lembrar que, como o software tem abrangência nacional, quando se fala em região, há que se considerar o país todo, uma vez em que uma pessoa em São Paulo poderia conectar com um médico que estivesse em Brasília, no Acre, ou no Sul, por exemplo. Então, esse conceito de região, ele basicamente se estende para todo o território nacional. Uma vez cadastrados os médicos e os pacientes, agora podemos falar, e falaremos de forma sintética, como ocorre o funcionamento do sistema. Primeiro, o médico que quiser estar disponível para consultar naquele momento, ele deverá ligar o botão de sobreaviso no seu aplicativo médico, que está baixado no seu celular. Quando ele fizer isso, ele aparecerá no mapa de médicos de uma determinada região. Assim, quando o paciente que abrir o seu aplicativo no celular, vai visualizar esses médicos numa região próxima de onde se encontra. Quando esse paciente escolher o médico de sua preferência, esse médico escolhido pelo paciente será alertado através de um sinal sonoro no seu telefone celular de que existe um paciente à sua espera e esse paciente espera ser consultado. Assim, o médico escolhido deverá abrir de pronto uma conexão na sala virtual de consulta em até 5 minutos. Caso o médico não responda a tempo, a Dr. 247 avisará o paciente que o médico não abriu conexão e irá sugerir um outro médico disponível ou uma sala virtual já aberta, onde existirão outros pacientes em fila ou sendo consultados. O conceito de sala virtual poderá ser entendida como uma conexão já existente entre um médico e um paciente, onde está acontecendo naquele momento uma consulta, ou, além dessa conexão existente, uma fila de espera para ser consultado com esse médico que já está atendendo um paciente. Essa sala virtual aberta, ela ficará pulsando em azul no mapa georreferenciado. E já o médico de sobreaviso, que ainda não abriu conexão nenhuma, ficará pulsando em vermelho para que seja visualizado por o paciente. Em caso de mais de um paciente em espera em uma sala virtual aberta, o app do médico indicará a existência de uma fila, tanto para o médico quanto para o paciente. O paciente, vendo sua posição na fila, ele poderá entrar nessa fila, desistir ou escolher outro médico ou outra sala virtual. O paciente recebido na sala virtual, ao entrar na fila, deverá responder a perguntas de triagem da especialidade escolhida. Essas perguntas elas são sugeridas pelo médico no momento do seu cadastro, na landing page do Dr. 247. Vale observar que as respostas são respostas de ticar, ou seja, ele simplesmente assinala sim ou não ou uma outra opção e o paciente não escreve texto, ele simplesmente assinala, tica a resposta da pergunta. Entrando na sala virtual, o paciente deverá aguardar atendimento e imediatamente receberá a mensagem informando quantos pacientes se encontram na fila dessa sala virtual. Enquanto o paciente aguarda atendimento, ele deverá responder aquelas perguntas de triagem e também seus dados bancários, no caso da consulta particular, ou dados do convênio, no caso de consulta por convênio. A autorização de pagamento ela será solicitada quando ele for o próximo paciente a ser atendido. A autorização do pagamento ou autorização do convênio inicia uma conexão entre médico e paciente por imagem e som através dos respectivos aparelhos celulares. Isso é o que define a entrada na sala virtual. Uma vez que a consulta se estabeleça, as informações decorrentes dessa consulta
elas deverão ser inseridas no prontuário eletrônico do paciente. Tanto a imagem quanto o som da consulta eles serão registrados na nuvem de forma criptografada, impedindo que sejam visualizados, e terão seu hash armazenado na blockchain para garantir a veracidade e a segurança, ou seja, tanto as informações da consulta quanto as informações do prontuário eletrônico desse paciente deverão ter segurança máxima, que ocorre uma vez criptografado, colocado na nuvem e tendo o hash posicionado na blockchain. Vale lembrar que o quesito segurança é um dos requisitos fundamentais exigidos pelo Conselho Federal de Medicina, e é justamente onde esse software se mostra forte. Finalmente, depois de desconectar da consulta, a nota fiscal do atendimento médico será enviado para o paciente, juntamente com os arquivos de receituário, pedidos de exame ou atestado médicos, que são enviados em forma de imagem. E esses arquivos eles poderão ter sua autenticidade verificadas entrando no site da Dr. 247 e digitando o código da assinatura digital. Ou seja, por exemplo, foi enviada uma receita médica de um determinado medicamento. Nós vamos mostrar aqui a página, e na assinatura do médico eu tenho não uma assinatura física de próprio punho, mas eu tenho aquela assinatura digital. O farmacêutico, ao receber essa imagem da receita, como ele poderia comprovar a veracidade? Ele simplesmente entra na página do Dr. 247, digita aquele hash e, uma vez digitado, será recuperado a imagem originária e será comprovado ou não a veracidade daquele documento. Da mesma forma que acontece hoje em dia, por exemplo, nas juntas comerciais. Finalmente, vale destacar que, apesar de termos construído essa ferramenta para uso momentâneo por conta do confinamento forçado pelo coronavírus, acreditamos que, mesmo após o fim da pandemia, ela ainda será muito útil para a classe médica brasileira. Com essa ferramenta, o médico poderá acompanhar seu paciente em qualquer lugar do território nacional e até se estiver no exterior. Poderá também visualizar exames, realizar consultas de retorno, poderá acompanhar pós-cirúrgicos e vários outros tipos de atuação poderiam ser implementadas de forma remota. Inclusive, seria de grande valia para uma primeira consulta, onde uma possível triagem poderia separar casos mais graves de casos mais simples. Sendo assim, convido a todos para que apontem seu telefone celular para o QR Code que aparece na última figura desse filme e poderão ter acesso direto à nossa página Dr. 247. Obrigado.